Qual é a importância de um planejamento tributário? Reflexiva, né, essa pergunta. Porque todo mundo, né, na teoria, né, já ouviu falar pelo menos do planejamento tributário, mas na prática, tá? Ou não vivenciou, ou não implantou. E tem muito empresário que já ouviu falar de planejamento tributário, mas não consegue tangibilizar, né? Tangibilizar, não. Eu acho que ele não consegue entender o real benefício de um estudo desse tipo, né? Diego, meu ponto de vista, tá? Qual é um benefício de um planejamento como um todo, né, na análise mais ampla? Cara, melhorar a performance. Eu não planejo se eu não quero melhorar a performance no mundo empresarial. Dentro de um planejamento estratégico, tá, existe uma mandala que é o planejamento tributário. Então, por analogia, meu planejamento tributário também busca melhorar a performance financeira com melhora no impacto tributário, com a redução da carga tributária. Ele ter o melhor formato, né, societário de regime, tanto de revisão, né, para pagar menos imposto. Então, ou seja, é uma adequação, porque muitas vezes o empresário ele não é bem assessorado e no dia a dia as rotinas, né, de vendas, de funcionários e despesas e até mesmo de marketing consomem o empresário e aí ele deixa muitas vezes essa área tributária de lado e aí acaba pagando mais imposto do que deveria. E aí ele tem um mito de mercado, né? Isso aí leva tempo, isso é complicado, isso é uma brecha da lei, nós vamos ter que entrar com um processo. Né, existe uma dificuldade do empresário justamente de materializar e ver o real benefício. E é muito mais simples do que ele está imaginando. Muito mais simples. E é que falta, na verdade, a identificação, e por vezes até uma análise de balanço. O balanço começa pela receita. Tá? A minha receita é essa, os custos tributários são esses, minhas despesas administrativas são esses, e, por fim, meu pagamento sobre o lucro de imposto de renda é esse, o líquido sobra esse. Na verdade, o balanço ele não deveria ser analisado de cima para baixo. Não. E sim o inverso. O meu lucro é esse, e como é que eu faço para maximizar? Como é que eu faço para maximizar? Exatamente. Dentro da lei, o que eu posso fazer, e claro, eu sempre pensando no tempo, né? Como é que eu posso fazer de forma rápida, legal, administrativo, para eu maximizar o meu lucro. Então ele tem e muitas vezes ele vai falar isso com o contador, que é a pessoa de confiança dele, e que o contador está muitas vezes ligado ao balanço, à rotina contábil dele. E para te ver, Diego, como isso é, por vezes se torna até uma regra, tu pergunta para o empresário, como é que está a empresa? Como é que está o cenário da empresa? Está melhor? Está pior? Como é que está esse ano para a empresa? Olha, 90%. Não está melhor, aumentou as vendas. Mas não necessariamente o aumento das vendas é o aumento do lucro. Tem empresas que aumentam o lucro, reduzindo no crescimento. Reduzindo a venda. Cara, tem uma operação aqui, tem um produto comercializando que está dando prejuízo, parei de vender aquele produto, caiu 10% da minha venda. Está aí o lucro, aumentou 20%. Então, tu percebe, ao conversar, né, com os empresários, que para a visão deles, o aumento de receita é o aumento de lucro. E não. Tem uma das formas mais fáceis de tu aumentar o lucro da tua empresa, sem mexer na rotina, tá? Sem aumentar a receita, sem buscar novos fornecedores, sem buscar novos clientes, é com a área tributária. Tu antecipou, mudança de regime. O que muda na mudança de regime? As operações são as mesmas? Os fornecedores os mesmos? As vendas as mesmas? Muda por vez um software que precisa detalhar e controlar melhor algumas operações? O impacto tributário, às vezes, representa quase 30% de um resultado. E ele tem 3 opções, né? É o simples, o presumido e o lucro real. E aí tem uma série de mitos que eu vejo ali vendo no mercado, que é... eu faturo abaixo de 4.800.000, que é o teto do simples, eu tenho que estar no simples.
Exato. Eu tenho que estar no Simples porque eu pago menos imposto, porque eu tenho desoneração da folha, a minha contabilidade é mais barata e eu pago escalonado conforme o faturamento. Aí ele tem essa crença de que se ele tiver no Simples, ele está pagando menos imposto do que se ele tivesse no presumido e do real. E aí, baseado nessa crença, ele fica lá e ele fica pagando mais imposto. Baseado nesses 3 fatos, né? E aí ele não procura um especialista que muitas vezes vai dizer o seguinte: não, vamos criar um novo cenário, né? Vamos fazer análise do teu regime. O que é? Ele pega o teu cenário atual e coloca a tua operação no regime presumido ou no lucro real e diz o seguinte: olha, se tu tivesse essa mesma operação nesses outros regimes, tu estaria pagando menos imposto. Mesmo, muitas vezes, no lucro presumido, no real, pagando mais sobre a folha, pagando mais contabilidade, é que no saldo fica positivo. Exato. Então, assim, não existe um ele veio, ficou pensando o seguinte: não existe um argumento lógico para ele não fazer esse tipo de análise. Porque sai barato esse tipo de análise. Exato. Sai barato, rápido, tá? E sem energia. Sem risco. Sem risco. Sem risco, ele não corre risco, porque ele tem... Porque muitas vezes eu vejo o empresário tomando decisão baseado em opinião e não em informação. Não, eu estou aqui porque eu pago menos sobre a folha. Então ele não pega o dado, porque contra fatos e dados não há argumentos. Então, quando a gente prova, é um trabalho que o Grupo Estúdio faz com excelência, quando a gente prova para o empresário que vale a pena ele estar num outro regime baseado matematicamente num número, isso vai refletir em caixa, não existe um argumento lógico para ele não fazer essa transição. E nós estamos fazendo uma etapa do planejamento, que é do mapa fiscal, que é a análise de regime. Mas vamos perguntar agora, Natália, né, na sua opinião, aí, na sua experiência. Nossa especialista. Para ti, qual é a importância de um planejamento tributário? Olha, na atual crise que a gente está passando aqui no Brasil, a crise, a carga tributária elevada, o planejamento tributário ele vem para dar força para as empresas, né? A empresa reduzindo sua carga tributária, aumentando seu lucro, ela consegue reinvestir na sua própria empresa, né? Aumentando assim a competitividade, podendo até mesmo abaixar o preço de um serviço, de um produto, para conseguir também vender mais, né? Porque as pessoas acabam tendo menos dinheiro para gastar, né? E aí a empresa competitiva, com bons preços, ela vai se manter nessa crise, né? E lá no escritório onde eu trabalho mais com as empresas no Simples. E a gente percebe que são pessoas que perderam seus empregos, né? Estão querendo investir no empreendimento para tentar se reerguer, e elas não têm noção de como ela vai proceder, né? Se o Simples foi o que foi falado, se o Simples é realmente a melhor opção, se ela consegue, às vezes ela acha que ela não tem, é algo que é fora da realidade dela, o planejamento tributário, né? Que ela não tem como custear, que não vai valer a pena. E aí o planejamento tributário, principalmente para essas pessoas, ele vem para esclarecer, né? Para poder fazer com que a pessoa entenda que você planejar, você vai maximizar seus lucros, você vai reinvestir na sua empresa e você vai conseguir se manter competitiva, lucrando ainda no momento em que as empresas estão quebrando, estão tendo prejuízos, estão sem conseguir crescer. E aí, com o planejamento tributário, o empresário ele consegue se fortalecer nesse momento. Ô, Natália, eu vou fazer um comentário. Tu falou sobre crise, e olha que coincidência, eu já estava falando com um empresário, dono de concessionária, ele esteve aqui no Grupo Estúdio, estava conversando com ele, um amigo, e ele me disse que quando ele fez o planejamento tributário, ele fez a revisão tributária em âmbito administrativo, e ele disse, no ano que a gente fez pela primeira vez, naquele ano, o resultado que a gente teve em revisão foi o lucro que eu tive. Então, olha, ou seja, ele trabalhou o ano todo, a operação dele deu negativa, e ele disse, mas com o que eu consegui na revisão tributária em âmbito administrativo, que foi um processo rápido, foi o lucro do ano. Eu achei legal também o que a Natália comentou,
que foi o seguinte, ó, às vezes o empresário sai deixa de ser assalariado, né, e se torna um empreendedor. E por vezes, quando ele vai se tornar um empreendedor, ele se torna um empresário, ele não consegue ter um resultado, tá, que torne sustentável a manutenção daquela empresa no mercado. E isso frustra, né, até a nível psicológico. Tu vê que tu é um frustrado, que tu não consegue gerenciar uma empresa, e muitas vezes, por quê? Tu não tem assessoria. Tu não vê que um planejamento tributário, como a Natália frisou, é o que pode gerar aumento de resultado. O empresário não precisa saber de tudo, né? Ele tem que procurar as pessoas certas que saibam assessorar ele. E ontem eu falei, e vou falar de novo hoje. Não adianta tu falar da crise, tu falar que o mercado está fechado e não procurar ajuda. Não adianta tu falar que está com dor no dente e não ir no dentista. Tu vai continuar com dor no dente. Pode salvar uma empresa. Exatamente. Não adianta falar da crise e não procurar ajuda. Não adianta, tô com dor no dente, tá? For no médico, não. Então tu vai ficar com dor no dente, meu amigo. Até quando? Até tu fechar? Tem gente que morre, né? Por não procurar ajuda. Mas para fazer, então, o encerramento desse bloco, nós temos uma pergunta no YouTube e eu faço essa pergunta para o Diego. Tá? Tiago Costa Castro. Já ouvi falar nesse nome. Uma empresa no presumido, sem lucro e às vezes com prejuízo, tá? Esse serviço é o mais indicado, o serviço de planejamento tributário? Nesse caso, é o mais indicado, mas eu vou dizer, independente dele estar no presumido, né? Independendo do regime de tributação, o planejamento tributário ele é sempre indicado. Então, justamente para o empresário ter a certeza que se ele está no regime certo ou se ele tem que alterar. Nesse caso, ele estando no lucro presumido e tendo prejuízo, então é um ano da desgraça, né? Um ano que não teve lucro. E o que acontece nesse caso? Como ele paga o imposto sobre a presunção do lucro, que ele não teve, então ele pagou imposto e não teve lucro. Se ele tivesse no lucro real, ele não teria pago imposto. E aí pergunta para o empresário, mas por que tu não está no lucro real? Aí muitas vezes ele diz o seguinte, não, porque eu pago menos contabilidade aqui. E aí ele cria um mito que no lucro real ele tem que fazer controle de estoque, só que com o que ele vai economizar, ele consegue fazer esse controle. Ele acha que no presumido ele vai pagar menos o valor na contabilidade, e realmente porque é um regime mais simples, não só pelo número de declarações, até pelo número de controle. Mas o que ele não faz é o balanço. Ele diz assim, não, eu vou ter algum ônus e um bônus. Só que no lucro real ele teria economizado dinheiro.